gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre o dialeto suíço-alemão. Nossa, eu acho que em quase todo vídeo eu falo que o alemão falado aqui não é o mesmo alemão falado na Alemanha, que é o suíço-alemão, mas eu não tenho nenhum vídeo ainda aqui no canal para falar sobre esse bendito suíço-alemão. Como é que é isso? Então hoje finalmente eu sentei aqui nesse sofá para falar sobre isso, espero que vocês gostem. Se gostar desse assunto, desse tipo de vídeo, curtam aí o vídeo, tá certo? Se ainda não forem inscritos no canal, por favor se inscrevam, ajuda muito, é muito importante pro canal. Então minha gente, como é que é isso? Suíço-alemão, alemão. Bom, aqui na Suíça, grande parte da Suíça fala alemão. A Suíça é dividida em 26 cantões, que é como se fossem estados, tá certo? E 17 desses 26 cantões são absolutamente alemães. Só alemão, assim, não fala outro idioma além do alemão. Só que não é o alemão tradicional da Alemanha, que é chamado Hochdeutsch, mas o dialeto, seu próprio dialeto suíço-alemão. Então você imagine quantas variações tem, que são 17 cantões falando alemão, que não é o mesmo alemão, não é o mesmo dialeto. Então, além desses 17 cantões, 4 cantões são bilíngues, ou seja, fala francês e alemão, e suíço-alemão, né, uma outra variação de suíço-alemão. Mais 4 fala francês e só um cantão fala italiano, que é o cantão no sul da Suíça, fronteira com a Itália, que é o Ticino, tá certo? Então dá pra perceber que a grande maioria da Suíça fala alemão. Então o que é o Hochdeutsch, né? O Hochdeutsch é o alemão clássico, traduzindo ao pé da letra, é um alemão alto. É o alemão falado na Alemanha, é o alemão falado na Áustria também. O da Áustria é um pouco diferente, mas é mais parecido do que o daqui da Suíça. Mas como que é isso, Liana? Eles não se entendem, assim, quem fala alemão clássico, quem fala Hochdeutsch, quem fala dialeto. Sim, eles se entendem porque os suíços estudam o Hochdeutsch, eles estudam o alemão clássico aqui nas escolas. O alemão suíço, ele é um dialeto, tá certo? Ele é o Mundart, né, que chama aqui na Suíça, ou seja, a arte da fala. É uma língua falada, é uma língua mais informal. Não tem regras, assim, de gramática, de como escrever, então cada um escreve de um jeito e não tem, assim, exatamente o certo e o errado. Tem o que é mais comum, né, assim, de como se escrever, de um dialeto e de outro, mas numa regra assim não tem. Porque a língua escrita, a língua que eles vão aprender na escola, a língua que eles vão aprender a escrever, a língua que eles vão ler é o Hochdeutsch, é o alemão clássico. Então todo suíço que cresceu, que estudou na escola aqui na Suíça, ele deve, né, ele provavelmente sabe muito bem falar alemão clássico, porém muitos não gostam, né? Muitos não gostam porque eles não se sentem assim culturalmente alemães para falar alemão clássico. O alemão suíço é o idioma falado na rua, é o idioma falado dentro de casa com as famílias ou com os amigos, é o idioma assim informal. Em todos os níveis sociais, assim, independente da época também. Engraçado que eu tava assistindo um filme antiguíssimo assim, da década de 50 em suíço-alemão, e era o mesmo jeito, eles estavam falando da mesma maneira que eles falam hoje em dia, assim, sabe? Então não mudou nada, assim, vai passando de geração para geração, faz parte da cultura daqui. Na televisão também tem normalmente os canais locais, daqui de Berna, por exemplo, tem um canal local aqui de Berna, em Zurique tem um canal de Zurique, em St. Gallen tem um canal de St. Gallen, em Basel tem um canal de Basel, e cada um, quando tem programas locais, assim, para dar notícia, jornal local e tudo, eles falam nos dialetos, tá certo? Não é falado no Hochdeutsch. Mas aí tem na televisão, né, já que eu tô falando de televisão, tem o canal suíço, né, nacional, que passa em todos os cantões, é aberto para todos os cantões, é o canal nacional. Aí sim, lá normalmente eles falam Hochdeutsch. Porém, não é exatamente o mesmo, assim, o que muda quando o suíço fala Hochdeutsch é, na verdade, só o sotaque, tá certo? Porque alemão mesmo, eles falam bem mais rápido, ele tem outras entonações, assim, maneira de falar. Algumas expressões também são diferentes, muda algumas coisas, mas, assim, regra de gramática e tudo é a mesma coisa, tá certo? Então o suíço, ele pode falar, ele sabe falar o alemão clássico, mas pode ser um pouco mais devagar, pode ser com entonações diferentes e tudo mais. E é bem comum, assim, trocar quando a pessoa tá falando dialeto para Hochdeutsch, tipo no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Eu trabalho há alguns anos já numa empresa suíça e a maioria das pessoas que eu trabalho é suíça, mas eles são de partes diferentes daqui da Suíça. Então tem um que é de Zurique, tem um que é de Lausanne, que fala Hochdeutsch, ele não fala o dialeto. Então quando ele tá na reunião, por exemplo, todo mundo fala o Hochdeutsch, fala o alemão clássico, né? Mas sei lá, num café é uma coisa mais informal, então entre eles, assim, eles falam só o dialeto. Mas tem sim algumas reuniões que são absolutamente todas feitas em suíço-alemão,
Quando tem muita gente assim na reunião e a pessoa não conhece assim todo mundo que está na reunião, quem vai falar sempre pergunta, normalmente pergunta se pode falar Mundart, se pode falar o dialeto ou se é preciso falar Hochdeutsch. E de vez em quando, vez ou outra, a pessoa aparece, não, é melhor Hochdeutsch, não tem problema nenhum, eles trocam assim, normal trocar de Hochdeutsch para dialeto, é super comum. Como eu disse, alguns não gostam, né? Mas normalmente no ambiente de trabalho eles têm que falar assim mesmo sem gostar. O suíço-alemão, né, o suíço da parte alemã, ele fica mais à vontade falando o dialeto mesmo, sabe? A maneira que ele consegue se expressar melhor é no dialeto ao invés de Hochdeutsch, porque ele, como eu falei, eles são acostumados a falar Hochdeutsch nas escolas, então a escola é aquela coisa mais formal, né? Aquela linguagem, aquela maneira de abordar o professor, assim, mais formal. Então, em dialeto, eles aprendem, né, a linguagem em casa, com amigos, então é uma coisa bem mais informal, assim. Em Hochdeutsch, às vezes, eles têm medo de errar ou usa um artigo diferente, porque apesar da gramática, né, ser a mesma, né, porque não existe regra de gramática em suíço-alemão, eles mudam, assim, algumas coisas, mudam o artigo de uma palavra quando vai falar em suíço-alemão, então esquece de botar no artigo certo quando fala em alemão clássico. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, eles, às vezes, podem ter um certo receio, assim, de falar alemão clássico, por não ter tanta prática, não falar tanto e poder errar, assim. Então, não é o idioma, assim, que eles se sentem mais à vontade, né? O idioma com todas as pessoas, todos os suíços que eu conversei até hoje, todos se sentem mais à vontade falando suíço-alemão, que é o seu dialeto, sua língua materna, né? O Ed também, o Ed é meu filho, então ele se sente bem mais à vontade falando suíço-alemão, né? O Berndeutsch, que é o alemão daqui de Berna, do que falando alemão clássico. Ele consegue falar alemão clássico, ele aprende na escola, ouve as professoras, mas ele fala assim bem pausadamente, assim, ele não é assim tão espontâneo para ele não se sente assim tão à vontade falando alemão clássico. E depois de 10 anos morando aqui na Suíça, só agora foi que eu fui começar um curso de suíço-alemão, que infelizmente parou agora por causa da pandemia, mas se Deus quiser vai voltar. E eu tô com um livro aqui para mostrar para vocês, ó, Berndeutsch, esse livro aqui. Então eu tô fazendo um curso de uma vez por semana no Migros, no Clube Schule do Migros. Então agora eu tô aprendendo, né, assim. Uma coisa é você trabalhar todo dia, você escutar e tudo, uma outra coisa é você ver, assim. Então, apesar de não ter regras de escrita e tudo, então tem as práticas, né, mais comuns, assim, de como que é o dialeto suíço, assim, por exemplo. Então tem algumas palavras, né, alguns vocábulos que só existem em suíço-alemão. Até separei algumas aqui e vou falar pra vocês. Por exemplo, em alemão, bicicleta, a gente fala Fahrrad, mas no suíço-alemão eles falam Velo. A coisa mais comum aqui é Velo, porque é a influência do francês, né? Então, por causa dessa mistura aqui de idiomas dentro aqui da Suíça, tem muitas palavras no dialeto suíço-alemão que vêm do francês. Como mesmo obrigado, né? A gente não fala pode falar danke aqui, não é proibido, muita gente fala danke, mas o mais normal aqui do dialeto é falar merci, mesmo se você está falando o suíço-alemão. Outra palavra também que eu aprendi que é suíça-alemã, né? Do dialeto daqui, é trottoir, que é calçada. Eu nem sei, eu nem lembro como é que fala em alemão clássico, mas eu sei que trottoir, eu sempre falei trottoir porque eu sempre ouvi aqui, eu acho que quando eu estava aprendendo alemão eu não aprendi essa palavra, e eu fui aprender aqui, então aprendi o jeito que os suíços falavam que é trottoir, que é do dialeto. Tem para baixo que eles falam aber, e para cima eles falam ufer. E na verdade é unten ou oben, né? Aber, ufer. Isso é daqui também. Enfim, tem outras palavras, mas essas foram as que eu separei aqui. Muda também o som, assim, de algumas palavras quando você fala, sabe? Eu acho que em alemão suíço é um pouco mais aberto e é um pouco mais lento também. Isso é fato, um pouco não, bastante mais lento. Tem alguns suíços que falam um pouco mais rápido, mas eu acho que pelo menos aqui em Berna o mais normal assim é você falar bem mais devagar, bem mais pausadamente. O que até facilita pra gente, né, estrangeiro, aprender e entender, porque um dialeto é quase que um idioma novo, então a pessoa vai falar rápido, já fica difícil para entender. Mas definitivamente um alemão falando Hochdeutsch, eles falam bem mais rápido do que um suíço. E essa é a impressão que eu tenho, sabe? Que hoje em dia é que o suíço-alemão é um idioma assim mais lento e parece ser assim mais informal. Não sei se é porque eu tô acostumado, já pegando o jeito dos suíços, mas eu acho assim mais informal e até mais amigável, assim. Isso aí é uma novidade assim agora pra mim, porque quando eu cheguei aqui eu não achava nada amigável, sabe? Assim, eu achava porque eu não entendia, né? Eu achava até estranho assim.
Eu pensava, caramba, eu nunca vou aprender esse idioma, sabe? Eu vim morar aqui na Suíça, aprendi alemão e aqui o povo não fala alemão. Mas hoje em dia eu acho até mais amigável, assim, do que o alemão. E menos formal e menos rígido também, eu acho, sabe? Assim, eu acho que como não tem regra, cada um pode falar de um jeito, e diferente do que alemão, que tem, né, tanta regra e tudo. Então, enfim, essa é a minha opinião hoje. Mas assim, a recomendação que eles falam, né, se você vem pra cá pra morar aqui, de estrangeiro, né, que o alemão não é a língua nativa, a primeira língua, é que você não vá direto aprender o dialeto. Você primeiro estude o Hochdeutsch, aprenda as regras, seja primeiro fluente em alemão clássico, alcance a fluência em alemão clássico para depois passar para o dialeto. Porque você vai num curso de dialeto como esse aqui, que eu tô, você sem saber, assim, regras, né, que são básicas do alemão clássico, sem dominar essas regras, vai ser muito difícil, porque, assim, a professora entende que você, sabe, tá sabendo tudo de alemão para poder passar pro suíço-alemão. Então, se tiver alguma palavra lá em alemão clássico que você não entenda, aí você que vai ter que se virar, sabe, porque assim, é dado como certo que você já entende. E se você não domina o alemão, assim, não é recomendado você deixar o idioma pela metade, sabe, deixar de aprender o alemão clássico para passar já para o dialeto, que vai ser muito mais difícil. Então, primeiro, melhor dominar o alemão. Todo mundo aqui fala alemão clássico. Além de tudo, se você morar num cantão e aprender primeiro o idioma do cantão Berndeutsch, depois você se muda para outro cantão, você vai ficar falando Berndeutsch. Em outro cantão, isso também não é muito bem visto, assim, porque você não é nativo de Berna, né? Não é nativo daquele cantão. Então, primeiro aprende o alemão clássico, o Hochdeutsch, para depois passar para o dialeto. Essa é a dica, foi o que eu fiz também. Eu acho que é o mais recomendado, é o mais certo, é o que tem mais chance de dar certo, tá certo? Então é isso, minha gente. Eu acho que foi isso que eu consegui pensar e juntar aqui sobre as informações de suíço-alemão. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais particularidades aí do suíço-alemão, coloque aí nos comentários. Obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Curtam o vídeo se vocês assistiram até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!